O mais incrível é que, neste momento, não houve qualquer incorreção da pergunta da jornalista Vera Magalhães. São dados do Ministério da Saúde que mostram uma queda. Não uma queda de ontem para hoje, do ano passado para este ano, ou de 2020 para 2021. Mas está havendo, desde o começo de 2012, uma queda na cobertura vacinal do nosso país. Ponto final. Não há por que ter essa agressão. Ou há? Márcio, foi um momento do debate assim, muito impressionante. A expressão é um pouco desgastada, mas é essa mesmo. Não só a virulência com que ele ataca a jornalista, né, dizendo, você sonha comigo, mas o tiro de canhão que o presidente Jair Bolsonaro dá no próprio pé. Até aquele momento, ele tinha conseguido carregar o debate pelo tema da corrupção. A partir daquele momento, o debate vira, se torna a misoginia, se torna o tema central do debate e é um tema muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro. Ele tenta hoje, a missão principal dele é falar com o eleitorado feminino, é ganhar votos entre as mulheres, que hoje já são aí 9 milhões de eleitoras, onde a sua rejeição é mais alta e particularmente na mulher de baixa renda, até citando uns dados aqui do Renato Meirelles, a mulher de baixa renda que mais de 14 milhões de mulheres são chefes de família, que estão muito preocupadas com o seu orçamento doméstico, que estão enfrentando dificuldades para alimentar os seus filhos. Essa é o grande desafio do presidente Jair Bolsonaro, falar com essa mulher. Ele vinha tentando e até conseguindo fazer isso com a entrada da sua esposa, Michele Bolsonaro, na campanha, apelando muito para a mulher evangélica, para a mulher que está preocupada com a tradição, com os costumes, com a segurança. Um eleitorado que foi muito benéfico a ele em 2018, que reagiu muito negativamente àquela campanha do Ele Não, que é uma campanha feminista de uma agenda mais progressista que não fala para essa mulher. Então, Bolsonaro está tentando reconquistar essa mulher que, diante das dificuldades econômicas que enfrentou e também do combate dele à pandemia, foi muito mal visto entre as mulheres. Todas as declarações dele de insensíveis em relação às pessoas que estavam morrendo. Enquanto ele está no meio dessa tentativa de recuperar terreno entre as mulheres, acontece esse descontrole, esse tiro de canhão no próprio pé. Durante a pandemia, pegou muito mal para ele quando ele dificultou a vacinação das crianças, quando ele disse, a minha filha não vai se vacinar. Isso pegou muito mal, particularmente nas mulheres, nas mães. Agora, Thaís, parece também ser alguma coisa pessoal contra a Vera Magalhães. O que, é claro, não dá o menor direito do presidente de insultá-la, de agredi-la dessa maneira e, principalmente, de perder a cabeça num debate presidencial que seria tão importante para ele. Márcio, eu não sei se a gente pode falar que o presidente Jair Bolsonaro perdeu a cabeça, que ele fez algo que ele não faria. Este é o presidente Jair Bolsonaro. A gente conhece o presidente Jair Bolsonaro neste estilo há quase 4 anos. Ele, durante todo esse mandato, ele fez questão de deixar claro várias vezes o desrespeito a mulheres, e principalmente a mulheres jornalistas. Todas as nossas colegas que cobriam e cobrem Palácio do Planalto diariamente sabem da dificuldade desse relacionamento. Mas aí tem algumas coisas interessantes para a gente trazer que não são apenas percepções pessoais. No QG bolsonarista, é claro que este momento foi, de fato, tido como um pior momento do presidente Jair Bolsonaro. Isso não há dúvida. Um dos integrantes até me disse que lamenta o fato de não estar presente ali no time de amparo ao presidente Jair Bolsonaro o marqueteiro Duda Lima, porque na avaliação desse integrante ele seria capaz de colocar o presidente mais no centro, mais no eixo e dizer, presidente, o senhor precisa desse voto, então não dê essa resposta. Mas o fato é que a campanha, sim, avalia que ele errou, mas há uma avaliação também interessante sobre outra perspectiva. Márcio, puxando um pouco do que a Raquel trouxe aqui a respeito desse eleitor, dessa eleitora que o presidente Jair Bolsonaro precisa conquistar, a eleitora de baixa renda. Há uma percepção dentro da campanha de que essa eleitora não está preocupada com essa temática.
e aí eu estou colocando entre aspas aqui, não está preocupada com a temática feminista, mas sim com a carestia, que ela está preocupada em colocar comida na mesa para os seus filhos, em conseguir alimentar a casa, em conseguir cuidar da casa, e que este debate não interessaria a ela. E aí eu trago uma outra percepção, que é um pouco mais profunda, não quer dizer que eu concorde, é a percepção da campanha, de que essa mulher de baixa renda, ela teria sido forjada num ambiente mais machista e que aí isso não a afetaria. E este é um ponto que a campanha, embora tenha dito que foi péssimo, eles também avaliam que o presidente, no fim das contas, não perderia votos. Só para fazer um adendo, Márcio, na campanha do ex-presidente Lula, a percepção é de que Lula perdeu uma grande oportunidade nessa temática também. Quando, por exemplo, Simone Tebet pede para que ele se comprometa em nomear metade dos ministérios com mulheres. Então, há uma avaliação de que esse tema foi muito bem explorado pelas duas mulheres que estavam ali, Simone Tebet e Soraya Tronic. A verdade é que, a partir da pergunta ou da agressão do presidente Jair Bolsonaro, o debate meio que virou, não apenas nessa falha, nesse gol contra do presidente Jair Bolsonaro, mas também o debate virou trazendo a temática de mulher. E daí a importância de ter Thaís Oyama, do UOL, jornalista do UOL, que fez uma pergunta para as duas senadoras e de novo, valorizando a presença, pregando uma diversidade nesse debate, que um dia vai ser muito maior essa diversidade no nosso quadro político brasileiro, mas neste momento você fez uma pergunta importante para as duas mulheres. Era caso pensado? Você queria destacar o papel das mulheres nesse debate, Thaís? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Então, talvez o espectador não saiba que, em sendo um pool, um debate organizado por uma série de veículos, houve um sorteio. Então, na verdade, não foi uma opção do UOL. Ninguém escolheu para que candidato perguntaria. A gente já recebeu fulano, tal veículo, vai perguntar para tal candidato com comentário de outro candidato. Então, isso tudo estava definido. O que foi definido pelo UOL, junto comigo, foi o tema da pergunta. E daí o UOL achou que era importante, teve essa, digamos, intuição de achar que o tema da mulher, o tema do feminismo seria importante no debate, como de fato foi, Sim. No final ele dominou a conversa e talvez tenha sido mais importante ou mais frequente lá do que a própria economia. Então, acho que houve acerto. Mas, se você me permite, Márcio, eu gostaria de comentar o que a minha xará estava dizendo e também o que a Raquel falou. Porque eu concordo com o que ela disse sobre essa despreocupação das mulheres de baixa renda, que são o público hoje que tanto o Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula precisam atingir, essa despreocupação em relação ao tema do feminismo. Eu estava falando hoje com um pesquisador que fez Qualis e também com gente do Palácio, eles concordam com isso, os dois disseram isso. A mulher de baixa renda não estava vendo esse debate e não estava preocupada com o feminismo. Mas essa mulher de baixa renda, quando o presidente insultou a jornalista Vera Magalhães, ela sentiu. Isso me disseram o pesquisador e os próprios integrantes da campanha do Lula. Quer dizer, ela não está preocupada com essas divagações que consideram, inclusive uma delas perguntou para o pesquisador, será que essas jornalistas sabem o preço do arroz, o preço do quilo do arroz? Inclusive, eu ouvi hoje na pesquisa, pegando também um calço ali na apuração, na conversa da Thaís Arbex, eu ouvi a palavra supervalorização dentro do QG da campanha do Bolsonaro sobre este tema. Desse tema, misoginia. Não que eu concorde, mas ouvi, esse tema foi supervalorizado. Claro que o presidente Jair Bolsonaro errou, claro que era uma resposta até fácil dele dar, que é aquela resposta clássica que ele tem dado, que ele comprou, que ele trouxe, que saiu de dinheiro público federal, mas eu ouvi essa expressão, supervalorização do assunto, um assunto de... Não me usar essa expressão de gueto, mas querendo passar que no meio repercutiu, no meio jornalístico repercutiu em rede social, repercutiu na bolha, mas justamente para essa faixa do eleitorado, que é majoritária, o eleitorado feminino de baixa renda, isso não afetou tanto e eles, inclusive, comemorando, entre aspas, claro,
o fato da corrupção ter entrado, eles terem levado, o presidente Jair Bolsonaro ter levado o tema corrupção para a TV. Essa foi, e me chamou a atenção isso, supervalorização, essa expressão. É interessante, porque você conversando com especialistas de pesquisa, acho que o Renato até pode nos ajudar bastante com isso, cientistas políticos, eu acho que a percepção dele está equivocada. Sim, essa mulher de baixa renda, ela está muito mais preocupada com a carestia, como eu tinha falado para ela, esse tema do aborto é muito sensível, ela não abraça essas questões feministas, mas ali foi um ataque muito direto e muito incisivo, né? Você sonha comigo. E quando a candidata Simone Tebet, ela questiona por que tanta raiva das mulheres, ali é um recorte muito direcionado, que não tem nada a ver com essas pautas feministas, é simplesmente uma maneira mal educada do presidente Jair Bolsonaro de tratar essas mulheres. E aí essa mulher sentiu. Essa mulher sentiu. E apesar dessa mulher não estar assistindo o debate, Thaís, eu não sei se você tem essa mesma percepção, o debate ele é feito hoje em dia para cortar para a rede social. E isso vai chegar nela. Vai chegar nela pelo que eles falam, que principalmente na classe média baixa, existe a questão do líder de opinião. Os pesquisadores colocam dessa forma, foi até uma fala do Antônio Lavareda para mim. Isso vai chegar nela por uma sobrinha, vai chegar nela por uma pessoa do grupo da igreja, vai chegar nela por uma amiga que é um pouco mais antenada por política. Agora, é um equívoco achar que esse tipo de declaração não vai atingir essa mulher de baixa renda. Eu não sei se ele vai perder voto por isso, mas certamente não colabora para ele ganhar, e é o que ele precisa, ele está em segundo lugar nas pesquisas. Eu queria falar uma coisa que tem um aspecto interessante nisso que a Raquel tocou. A campanha do presidente Bolsonaro é uma campanha muito dividida, né, Márcio? Como nós sabemos. Tem uma puxação de tapete danada, facções lá brigando uma com a outra, eles não se entendem em absolutamente nada. Mas numa coisa eles se entendiam até ontem. Todo mundo, todos os lados da campanha estavam convencidos de que a pior coisa que o presidente Bolsonaro podia fazer era ofender uma mulher ou perder as estribeiras com uma mulher. Essa preocupação vem lá desde o Jornal Nacional, quando ele foi entrevistado, inclusive, pela Renata Vasconcelos. Então, isso era ponto pacífico na campanha. O próprio Bolsonaro estava careca de saber disso. E, no entanto, o que aconteceu? Ele fez justamente a última coisa que a campanha dizia que ele podia fazer. Virou o debate, né? E virou o debate. Virou outra coisa. E por que ele fez isso? Na minha opinião, porque isso é o Bolsonaro. Então, da mesma forma que como presidente ele não governa, ele é governado pelas ideias fixas dele, também, Márcio, como candidato, ele não consegue ter o domínio da campanha dele, ele é dominado por esse temperamento dele. E ele também está muito tempo sem o contraditório, né, Thaís? É sempre falando no cercadinho, sempre falando para um podcast ou para alguém ali que tem uma linha mais bolsonarista. Fazia muito tempo que ele não se expunha ao contraditório. Mas o curioso é que ele conseguiu se tranquilizar durante a entrevista do Jornal Nacional. Ele parece que tomou um Lexotan, uma dose de maracujá na veia, porque ele estava muito tranquilo ali. No debate, bastou a pergunta, ou pelo menos saber que Vera Magalhães faria a pergunta que ele disparou. Agostinho, quer complementar? Acho que você tem todo o direito de participar desse debate. Muito obrigada. A beleza do debate é essa, né? Vocês estavam falando sobre o fato de que... Achei muito feliz a frase da Thaís Oyama, né? Ele é governado pelas suas próprias ideias. E algum limite todos somos. E o que a gente viu foi nem Lula entregando o que a campanha dele gostaria que ele entregasse, o que fazia parte da estratégia, e nem Bolsonaro por inteiro. A questão aqui qual é o tamanho do problema? Então, existe e aí as pesquisas mais à frente vão nos mostrar isso com mais precisão, existe uma dose até na medição das campanhas, né, de chute, mas por isso que a gente recorre, e aí fizemos todos aqui ao longo do dia, diversas ligações para entender o que esse pessoal que está ali na estratégia da campanha estava antecipando nesse momento. O que ficou claro para mim nas conversas com gente desse QG bolsonarista? Há alguém que diga assim, isso não foi nada? Não há. Todos eles dizem, foi um problema. A questão é,
qual a extensão desse problema? É um problema que nos faz perder votos? Não vi muitas apostas nesse sentido. É um problema que é desnecessário, até indo um pouco numa linha que o Caio Junqueira colocou. Precisava disso? Estava indo tão bem, foi lá, emparedou Lula na questão da corrupção, estava conseguindo trazer grandes momentos para a gente clipar e colocar nas redes sociais. Tinha que derrapar em relação ao responder essa pergunta de Vera Magalhães, que, concordo com o Caio, era simples de responder. O presidente quis fazer daquela maneira, porque é quem ele é. E isso não é só... não estou aqui só concordando com os meus colegas. E isso é parte do que gente que está na campanha disse. Veja, vou trazer aqui o que um aliado da ala política me falou e o que alguém que está ali, digamos, na campanha profissional. Um deles falou, olha, bom não foi, mas ele já falou coisa muito pior. O que é verdade, é triste, mas é absolutamente verdadeiro. O presidente Jair Bolsonaro já atacou jornalistas em bases muito piores. Para ficar com um exemplo nosso, ele já atacou a nossa colega âncora da CNN, Daniela Lima. Vamos puxar pela memória, teremos diversos casos, o que é absolutamente triste e lamentável. Mas o fato é, você vê um aliado dele diz, ele já fez muito pior. E o outro, aí, integrante da campanha, fala, de certa forma, esse comportamento do presidente já está precificado. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o presidente derrapou, que bom não foi, mas que ali, no entendimento dele, já está tudo meio dentro do jogo. Todo mundo já espera que ele seja assim. Você vê que na campanha, na estreia do presidente Jair Bolsonaro na TV, o primeiro programa dele, logo no início, ele começa falando a narração, né, falando de quem é Jair Bolsonaro e que ele fala da autenticidade dele, de como ele tem um perfil direto, como ele é essa pessoa que é sincera, né, quase ali um sincerão, não era esse termo, mas a ideia era essa. Porque, de certa forma, para a campanha já está precificado essa aspereza, ainda que nós lamentemos. É o presidente que a gente teve nos últimos anos. É que, especificamente, essa falha do presidente, absurda por sinal, veio no momento que ele começava a recuperar, ganhar mais apoio entre as mulheres. A faixa, como todos disseram aqui, é tão importante para ele nesse momento. Daí jogar a pergunta lá para o Renato Meirelles do Instituto Locomotiva. Até que ponto essa fala absurda do presidente no debate de ontem, Renato, consegue estancar essa melhora, essa recuperação que o presidente vinha tendo entre as mulheres? Bom, Márcio, bom, Yuri, vamos entender o que aconteceu aqui. Esse não é um tema relacionado a feminismo. Não foi isso que aconteceu lá. Esse foi um tema que aproxima o Jair Bolsonaro às realidades da violência doméstica. Violência doméstica que atua muito nessas mulheres de baixa renda, Yuri, que está muito presente nessas periferias. Uma violência doméstica que faz com que as mulheres muitas vezes sejam obrigadas a baixar a cabeça quando questionam seus maridos. O machismo colocado pelo Jair Bolsonaro historicamente não se dá de uma forma geral contra as mulheres. Se dá contra as mulheres que o questionam. E foi isso que os grupos de pesquisa ontem aportaram de uma forma bastante clara. E que ficou reforçado, Márcio, numa situação muito grande. Quando ele voltou a falar do tema e podendo perguntar para duas mulheres... Ele perguntou para o Ciro Gomes. Ele foi perguntar para o Ciro Gomes. Nos grupos de pesquisa falaram, ele está com medo, ele arregou das mulheres. Isso foi um negócio que apareceu nos grupos de uma forma impressionante. Tem um aspecto que eu acho que vale a gente aprofundar, Renato, que a gente acha que marketing de campanha eleitoral vai resolver tudo. E você já trabalhou em diversas campanhas, trabalhou com gente que faz marketing político, que acha que dá para transformar um candidato, mas o candidato tem que ter autenticidade. Claro. E esse é um ponto, me parece, que é dos mais vulneráveis de Jair Bolsonaro. Não só esse destempero em determinados momentos, mas principalmente quando envolve alguém do sexo feminino para tudo isso. Yuri, essa mesma mulher que eu concordo com a Raquel, busca caristia, já falamos isso na CNN aqui uma série de vezes, é uma mulher que sofre com esse machismo, que não quer que a filha e que o filho dela cresçam nesse ambiente machista. Agora, tem uma questão muito chave nisso tudo. A questão de que o Bolsonaro está 14.760.000 votos atrás de Lula entre as mulheres. 400.760. Só o eleitorado feminino, e só lembrando dentro que do eleitorado feminino. Mais da metade do eleitorado total. Né? Então, não é... As mulheres têm
quase 9 milhões de votos no total a mais do que os homens, e o Bolsonaro está 14 milhões, quase 15 milhões atrás do ex-presidente Lula. Agora, tem um outro ponto que não foi dado aqui, mas que é importante dizer. O presidente Jair Bolsonaro não teve o monopólio do machismo durante o debate. Não teve o monopólio. Lula foi machista quando disse e repetiu que primaria o ministério pela qualidade. Como se as mulheres não tivessem qualidade, como se isso não fosse o natural. O que a campanha petista comemora da vantagem da resposta do Lula sobre a senadora Soraya foi feito de uma forma agressiva e machista. Para as redes sociais, isso não vai dizer absolutamente nada. Eles vão recortar a fala do Lula e não vai parecer machismo. Mas para quem assistiu o debate, nos grupos de pesquisas que acompanhavam o debate, foi visto também como uma forma muito mais agressiva sobre a candidata. Eu só estou dizendo isso por quê? Porque o machismo não tem monopólio ideológico. O machismo é transversal nas diversas camadas, na esquerda e na direita. E o que nós vimos lá são dois candidatos da velha política não entendendo o espaço conquistado por essas mulheres nos últimos anos. Foram essas mulheres que ganharam o debate ontem. E aí, só para não perder o gancho, e o Ciro Gomes, quando falou aquela resposta, olha, eu 20 anos atrás, eu fiz um comentário profundamente machista sobre a então mulher dele na época, Patrícia Pilar, se desculpou e disse que está aprendendo com isso. Ele acertou ao falar isso? Eu não tenho dúvida nenhuma que ele acertou. E talvez tenha um saldo que seja muito importante deixar claro aqui. O debate de ontem alterou os rumos da eleição? Talvez tenha alterado, sim. Não da intenção de voto do Lula, nem da intenção do voto do Bolsonaro. Mas nós tivemos duas ocasiões. São as mulheres que vão decidir se essa eleição acaba no primeiro e no segundo turno, e os dois candidatos se distanciaram dessas mulheres, e são os eleitores de Ciro Gomes, que ao fazer ou não o voto útil, definirão os rumos dessa eleição, se teremos ou não o segundo debate, e o Lula se afastou dos eleitores de Ciro Gomes.